Bom dia, família da fé. Estamos falando no nosso encontro matinal sobre o tempo do fim. E hoje a gente vai falar sobre a nossa quarta mensagem sobre esse assunto. É um assunto muito legal. É um assunto que traz a visão de Deus para você e para mim como igreja. E a gente sempre tem dito nos nossos encontros da manhã que o mais importante sobre esse assunto é que nós estamos seguros. Deus, através da obra consumada da cruz, Ele garantiu que você e eu estaríamos seguros. E eu gostaria de convidar você a declarar isso em fé. Eu estou seguro. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição. Você sabia que você é eterno? A palavra de Deus nos garante que através da obra consumada da cruz, Jesus Cristo deu o direito de você e eu recebermos com Ele a eternidade. E semelhante o corpo que Ele recebeu do Espírito, você e eu também receberemos esse corpo naquele grande dia. Você pode dizer aleluias por isso? Glória a Deus. E eu quero convidar você a ler comigo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a versículo 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Pare aí. Esses aos que dormem são justamente os nossos irmãos em Cristo, que desde a fundação do mundo morreram e estão aguardando o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor. Marcos, quem são esses? Desde Adão, todos eles, a Bíblia diz que todos morreram após o pecado que entrou na terra. Todas as pessoas tiveram um tempo estabelecido de existência. Então, desde Adão até os nossos irmãos em Cristo, os apóstolos, todos eles estão dormindo. Assim também, quando nós estamos enlutados, porque vamos a um sepultamento de um irmão nosso em Cristo, da família da fé, esse irmão está dormindo, ele não está morto eternamente, ele está dormindo. E o apóstolo continua dizendo: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos essa certeza porque assim como Jesus Cristo ressuscitou, Ele também nos prometeu como igreja que nós ressuscitaríamos também. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, aleluia. Hoje, numa manhã de celebração de Santa Ceia, muito pertinente, nós falarmos dessa promessa, a ressurreição de Jesus, e em contrapartida, a garantia de que nós, como igreja do Senhor, estaremos sempre com Ele. A ceia é para que você e eu lembremos que, como Ele também celebrou a ceia com seus discípulos antes de cumprir a obra consumada da cruz, Ele nos prometeu e nos disse: olha, façam isso até que eu venha. Então, até a volta do Senhor Jesus, até o arrebatamento da igreja, nós estaremos celebrando a ceia. Para quê, Marcos? Para a gente não esquecer, porque às vezes a gente esquece, as coisas da vida tentam nos distrair, e a gente não pode esquecer. Nós pertencemos ao reino de Deus. Você pode dizer isso comigo bem alto, para o seu espírito internalizar esta frase: eu pertenço ao reino de Deus. Nós estamos aqui temporariamente, mas o nosso Rei nos prometeu uma morada eterna. O nosso Rei nos prometeu que viveremos para sempre no reino eterno, um reino de justiça, um reino de paz, um reino aonde não haverá dor, um reino aonde não haverá mais pecado, um reino aonde não haverá mais injustiça social, um reino aonde não haverá mais doenças, um reino aonde não haverá mais miséria, um reino aonde não haverá mais hipocrisia e tantas outras coisas mais que a gente vê no nosso dia a dia. Você pode louvá-lo com palmas, porque você já faz parte, eu também, desse reino de justiça. Oh, aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que você e eu já reinamos em vida neste reino. E o reino de Deus, ele é implantado nesta terra através da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário e também do estabelecimento da igreja. Ele fundou esse organismo que é você e eu. Ele nos unificou como um só corpo, para vivermos em uma só fé, em uma só missão, em um só propósito, o propósito de resgatarmos pessoas para viver eternamente com Ele e desfrutar desta obra maravilhosa. Por isso que a ceia é fundamental, é importantíssima, você e eu, você que nos assiste, estarmos sempre à mesa com o Senhor, para a gente não esquecer, não ficar distraídos e lembrarmos que assim como nós celebramos aqui com o pastor Renato, um dia o próprio Senhor Jesus estará diante de nós, diante da igreja, celebrando a grande ceia. Na Bíblia isso é chamado de bodas do Cordeiro, aonde Ele estará celebrando a ceia com nós, os santos, aqueles que estaremos com Ele para sempre. A igreja tem então na ressurreição a sua maior celebração e a sua garantia, porque se nós não entendermos que estamos debaixo desta promessa, nós perdemos toda a validade do Evangelho, nós perdemos toda a garantia do Evangelho. Ela então, a ressurreição, dividiu a história, ela trouxe um tempo, um novo marco, estabeleceu um novo projeto para toda a humanidade. Você já sabe, todos estão convidados a participar dessa eternidade. Todos, através da obra consumada da cruz, já têm de Deus, estabelecido por Ele, o privilégio de morar com Ele eternamente.
Deus criou você e eu, você que nos assiste, você que nos assistirá num futuro não tão distante. Você foi criado para reinar com o Senhor em vida. Mas você sabe também que existe alguém que não quer que você viva eternamente com o Senhor, que quer que você viva eternamente com dores, com sofrimento, com tormento eterno. E esse é chamado na Bíblia de ladrão, esse é chamado na Bíblia de diabo, esse é chamado na Bíblia de serpente. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar você e eu, criação de Deus, do propósito e do plano de Deus. E sabe por quê? Porque Ele morava no lugar onde você e eu já temos a garantia que estaremos para sempre com o Senhor. Isaías diz que ele era querubim ungido, estava ao lado do Senhor, mas entrou orgulho, entrou esse sentimento no seu coração de usurpar o trono de Deus. E ele conseguiu estrategicamente arrebanhar, a Bíblia diz, mais de 1/3 das hostes angelicais. Por isso que a gente vê esse mundo que jaz no maligno, esse sistema que jaz no maligno, tão cheio de opressão, tão cheio de medo, tão cheio de derrota, tão cheio de coisas que tentam destruir a criação. Tantas coisas, tantas calamidades. Sabe por quê? Porque Ele, quando olha para você e para mim, Ele vê em nós a glória de Deus. Você tem a glória de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse: olha, eu vou colocar a minha unção em você, eu vou colocar o meu espírito em você, eu vou colocar a minha unção em você, eu vou colocar a minha vida em você. E a Bíblia diz que Ele sopra em você e em mim o fôlego de vida. E quando esse ser, ele olha para você, ele olha para mim, ele tem inveja de você e de mim, porque nós somos a imagem, a semelhança do Deus eterno, do Deus que nos criou para vivermos com qualidade de vida. E esse mesmo Deus, por amar você, por me amar, Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Ele elaborou um plano eterno de resgate, de salvação. Embora o ser humano estivesse, através dos seus atos, morto, porque quando aquele contato da serpente com o homem e a mulher fizeram com que eles se desvirtuassem do projeto de Deus, a Bíblia diz que nós morremos fisicamente. E você sabia que nós não fomos criados para morrer? Você e eu fomos criados para ser eterno. O que causa a morte então, Marcos? É o pecado. Porque Romanos capítulo 3 diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho boa notícia para você. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a vida de Deus. O salário do pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Marcos, como é que eu posso absorver essa vida eterna? É simples, é só você declarar aí, se você ainda não fez isso, com a sua boca e dizer: Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu me entrego de corpo, alma e espírito, totalmente, eu me rendo ao Senhor e declaro com meus lábios que só o Senhor é Deus e quero viver para Ti, eternamente para Ti. E a Bíblia diz que a partir da sua declaração em fé, você automaticamente está vinculado a esse reino eterno, a esse reino de justiça, porque com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz, e a Bíblia não é uma utopia, a Bíblia é a própria palavra do Deus invisível deixada para nós como manual de vida. Ela diz que se você declara com a sua boca, instantaneamente você já faz parte da família de
de Deus. É simples. Ah, Marcos, eu ouvi que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, o primeiro passo é esse. É simples. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, instantaneamente você já é um salvo. Você já faz parte da família de Deus. Você já é uma nova criação. A Bíblia diz que instantaneamente o Espírito de Deus que está aí dentro de você, clamando por justiça social, clamando, dizendo para você que você precisa viver um padrão excelente. Esse mesmo Espírito vai conduzir você a toda essa verdade. Esse Espírito vai ativar esse sensor dentro de você e ele vai produzir em você a imagem e a semelhança de Deus continuamente e progressivamente. Por isso que não se cobre. O processo, ele é ao longo da sua história. A gente às vezes se cobra demais. Fale comigo, eu não posso me cobrar tanto. E nós seres humanos nos cobramos demais. A gente quer perfeição 100%, a gente quer as coisas perfeitas, mas querido, a gente está num processo, então vai devagar, vai caminhando, é hoje, amanhã, depois. Agora o que você e eu precisamos fazer, a gente precisa avançar nesse processo, a gente precisa caminhar nesse processo de glória em glória, de fé em fé, recebendo de Deus e rendendo-se ao Espírito Santo, para que você e eu a cada dia nos tornemos mais e mais parecidos com Jesus. Então a morte física separou o nosso corpo do nosso espírito. Por isso que o ser humano morre. E por isso que a gente, quando vai ao sepultamento, a gente fica tão triste, porque o nosso desejo era ter aquela pessoa eternamente. O nosso desejo era não perder aquele ente querido. E com essa morte também veio a morte espiritual, a separação de Deus. O pecado entrou. E aonde entrou o pecado, entrou a morte. Mas graças a Deus que quando Jesus Cristo, Ele foi imolado lá através do Cordeiro, e colocou-se a roupa naquele homem, naquela mulher, a Bíblia diz que a partir daquele instante, você e eu estávamos sendo cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que você tomou o cálice, ele tipifica o sangue. E quando você e eu no reino de Deus bebemos desse cálice, a Bíblia diz que você e eu estamos sendo blindados, protegidos, guardados pelo sangue do Cordeiro. E na proteção do sangue, nada e ninguém pode atingir você. A exemplo disso, a gente tem uma passagem lá na Antiga Aliança. E essa passagem ela nos diz que, enquanto Deus havia dado uma ordem a Moisés, para que ele fosse ao rei Faraó, e dissesse para Faraó: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo entrar na terra prometida. Faraó disse: não, de maneira alguma, eu vou deixar esse povo embora. E a última praga diz que era a praga da morte dos primogênitos. E o que aconteceu, minha gente? A Bíblia diz que Deus celebra a primeira Páscoa. Naquela Páscoa estava sendo imolado um cordeiro, tipo de Jesus. E a ordem de Deus a Moisés e a Arão foi: diante do portal de cada casa judaica, diante do portal de cada um dos meus irmãos que vivem no reino de Deus, vocês imolarão o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, cordeiro único, e colocarão nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte vier e ele encontrar o sangue no umbral da porta, ele passará
atingirá e não atingirá os primogênitos das casas de Israel. Assim também, glória a Deus, na nova aliança, esse tempo, esse momento, o momento da igreja, o sangue que foi derramado por Cristo na cruz do Calvário, sangue carmesim, sangue precioso, que não precisou mais de nenhum animal ser imolado, ele também está sobre nós. E aonde foi colocado o sangue do Cordeiro, nenhuma maldição chega, nenhuma praga chega à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você e eu não seremos atingidos, porque o sangue do Cordeiro nos blinda. Aleluia! Marcos, e como você acredita nisso, Marcos? Você está doido? Não, não estou não, querido. A Bíblia diz que o Evangelho é pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu disse para você também que o mundo tenta usurpar a fé daquele que é criação de Deus. Mas se você perseverar até o fim, nós estamos na 4ª mensagem, você está pegando de uma sequência da 4ª, então você precisa entender, e a gente já falou isso, mas eu quero repetir, que é importantíssimo você perseverar nessa caminhada em fé. Jesus precisou morrer para que você e eu vivamos agora eternamente. Diga aleluia. Concluindo, o que a ressurreição nos ensina, Marcos? Primeiro, a ressurreição fala de uma certeza. Diga certeza. Oh, querido, tenha essa convicção plena, certeza. Os fatos são verídicos, a história nos comprova. Jesus Cristo não é uma história, Jesus Cristo é real. Ele não é um sonho, Ele é real. A própria história escreve para a gente, antes de Cristo e depois de Cristo, até o calendário que você e eu vivemos e nos movemos por ele, ele está escrito antes e depois do nascimento virginal de Jesus. Jesus reinou aqui nessa terra. Jesus esteve presente em Israel. A história nos comprova isso, a arqueologia nos comprova isso. Os pergaminhos nos falam disso. E o mesmo Jesus que viveu aqui, ele também morreu. Mas a Bíblia declara que mais de 500 pessoas testemunharam a sua ressurreição e a semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Esse é o mesmo corpo que você e eu teremos. Maranata! A Bíblia diz que o mesmo corpo que ele teve é o corpo que você terá. Então, Marcos, eu serei essa mesma pessoa aqui, só que com upgrade. É isso aí. É você com upgrade. Sem doença, sem fome, sem miséria, sem pecado, sem mácula, sem nada que possa condenar-te, porque você estará com um corpo incorruptível, a semelhança do corpo de Jesus. Tenha essa certeza. A certeza da ressurreição nos abre essa esperança de que a morte não tem a última palavra e que Deus nos preparou um novo céu, uma nova terra que está preparada para a sua igreja, você. Aleluia. O que eu ganho, Marcos, vivendo esse plano tão legal da ressurreição? Primeiro que você já está nesse futuro. O futuro e o presente está entrelaçado em você. A ressurreição do Senhor garante a você uma nova vida. Não mais sobre a escravidão do pecado, mas para você e eu vivermos em vitória sobre o pecado, sobre a condenação, sobre todas as astúcias ciladas do diabo contra
todos os seres humanos. E por último, terceira e última coisa, permaneça firme. Firme nas promessas. Permanecendo firme. Permanecendo firme quando, Marcos? Hoje. Permaneça firme hoje. Vá até o final desse dia louvando a Jesus, exaltando o nome dEle, dizendo que só Ele é Rei, só Ele é Senhor, procurando com toda a sua vida exaltá-la e glorificar o nome dEle. E amanhã, Marcos, continue amanhã permanecendo, amanheça dando glória a Ele, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Levante de manhã e já comece, graças te dou, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem me dado uma noite maravilhosa, e eu acordei com vida, com saúde, para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para levá-los na escola, para ir trabalhar, para cuidar dos meus afazeres. Pegou o ônibus, graças te dou, Senhor, porque o Senhor está do meu lado, o Senhor vai comigo, o anjo do Senhor me acampa, o anjo do Senhor me protege, o anjo do Senhor está comigo. Chegou no trabalho, graças te dou, Senhor, porque eu cheguei, eu tenho um trabalho, é dele que eu sustento a minha família, é com ele, Senhor, que eu pago as minhas contas. Te louvo, te exalto. Está diante dos colegas, bom dia, colega. Deus é bom, Deus é o Senhor, Deus é supremo, Deus cuidará de você, Deus cuidará de nós. Esse dia será excelente, esse dia será maravilhoso. Nós teremos um dia cheio de bons negócios. Voltou para casa, graças te dou, Senhor, porque eu trabalhei. Chegou em casa, graças te dou, Senhor, porque a minha família está bem. Meus filhos chegaram em paz. Graças te dou, Senhor. E na quarta, Marcos, a mesma coisa. Não pare de render graças a Ele. Não pare de amar, não pare de declarar a grandeza e a plenitude de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque fazendo assim, você vai continuar firme. E a Bíblia diz que é de repente. Você pode dizer isso para o seu espírito, gravar isso aí bem alto no seu coração, em alto e bom som. É de repente. Fale de novo, é de repente. É de repente. A Bíblia diz que Noé estava lá cuidando da arca. De repente, Deus falou para ele assim: Noé, os animais já entraram, todo mundo está aqui, sua família já está aqui. E agora, Senhor, o que eu faço? Chegou a hora, Noé. Mas já, Senhor, chegou a hora. E essa hora pode ser agora. De repente, a Bíblia diz que uns estarão trabalhando no campo, um será tomado, o outro será deixado. A Bíblia diz que dois estarão numa cama, marido e mulher, um será tomado, o outro será deixado. A Bíblia diz que um estará trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. O que isso quer dizer, Marcos? Que você e eu nesse processo precisamos estar prontos e seguros. Eu sou crente aqui, eu sou crente em casa, eu sou crente na praia, eu sou crente na fisioterapia, eu sou crente com a minha esposa, aonde a gente estiver. Eu sou crente, porque de repente Ele virá. Ele virá.
pode ser agora. E o que você e eu precisamos estar firmes.